Essa é uma operação bastante delicada. A cola ela precisa ser aplicada com bastante controle das superfícies onde ela está e para manter a própria qualidade da junção, da união dessas superfícies. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal da Engenharia Aeronáutica. Aqui é o Ivan Murta, instrutor de estruturas do portal, e eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto bastante atual, sobre o Titan, aquele submersível que infelizmente sofreu um acidente fatal em um dos seus mergulhos na busca pelos destroços do Titanic. Eu vou falar sobre os principais modos de falha da sua estrutura e dos seus métodos construtivos. Então, bora começar! Esse é o submersível Titan. Era feito de um cilindro de fibra de carbono com anéis de titânio colados em cada extremidade, onde eram aparafusadas calotas semisféricas de titânio. Em uma dessas calotas havia uma janela de acrílico para visualização externa, e na parte de trás havia uma carenagem que não fazia parte do vaso de pressão, não fazia parte da região habitável do veículo e era apenas para dar um formato mais hidrodinâmico para o submersível. Bom, primeiro nessa revista Composites World, em uma reportagem feita em 2017, ela fala sobre o contrato realizado entre o então CEO da OceanGate e uma empresa chamada Spencer Composites. Na época, ele comenta sobre os requisitos, alguns dos requisitos de projeto para esse vaso de pressão. 6.600 PSI, aproximadamente 450 atmosferas de pressão de serviço, com um fator de segurança de em torno de 2,25. O que é esse fator de segurança? É o quanto de carga a mais com o fator que essa pressão de 6.600 PSI vai ser multiplicada para então fazer o dimensionamento desse cilindro de carbono. Em uma outra reportagem de 2010, não falando sobre o Titan especificamente, mas falando ainda sobre essa mesma empresa, essa Spencer Composites, e sobre um contrato que ela havia assinado com uma outra empresa de exploração de altas profundidades, e sobre o vaso de pressão que ela fez para essa empresa, eles mostram algumas imagens e dão alguns outros detalhes do projeto. Essa imagem que a gente vê na tela não é do Titan, mas é muito parecido. Esse casco que a gente vê é equivalente ao cilindro de pressão que a gente tem no Titan, com uma parede externa de 6 polegadas de espessura. Esse submersível tinha 6 polegadas de espessura, em torno de 15 centímetros. O Titan tinha 5 polegadas, em torno de 12,7 centímetros de espessura. Bom, ainda nessa mesma reportagem de 2010, ele dá uma outra informação relevante, que é a deformação ou a capacidade de deformação compressiva deste vaso de pressão, que está em torno de 0,45%. Essa era a meta de deformação compressiva deste vaso de pressão. E o que significa essa deformação de 0,45%? Deformação é, de maneira simplificada, uma relação entre o quanto a estrutura muda de comprimento, por exemplo, se for na direção do comprimento, em relação ao seu comprimento original. Então ela, sob a compressão, diminuiu 0,45% do seu tamanho original. Essa era a meta para se dimensionar o vaso de pressão e aí então chegar em uma espessura de, no caso do veículo anterior, 6 polegadas, no caso do Titan, uma espessura de 5 polegadas de carbono. Essa espessura, eu sei que teve bastante discussão sobre o material composto não ser apropriado para grandes compressões. No entanto, a gente vê aqui que o valor que eles utilizaram como meta de deformação para esse vaso de pressão está em linha com um material apresentado pela NASA em um paper da NASA, em um projeto chamado Sugar, Subsonic Ultra Green Aircraft Research, onde eles estudavam diversas configurações para se reduzir o arrasto e, portanto, o consumo dessas plataformas. E nesses papers você percebe que eles usaram a mesma deformação máxima que foi utilizada aí para o Titan, de 4.500 microstrain.
ou 0,45%. Microstrain é uma unidade adimensional, no fundo, utilizada para deformação. Então você vê que esse paper da NASA mostra que ele está bastante em linha com o que foi executado pela Spencer Composites. Ainda na reportagem de 2010, ele dá um detalhe bastante interessante e ele fala da proporção de camadas na direção circunferencial em relação ao número de camadas na direção axial do cilindro. Ele fala que ele só usa camadas nessas duas direções e ele dá a proporção, sendo essa proporção de 2:1, ou seja, 2 camadas na direção circunferencial para cada camada na direção axial. Isso fica claro, motivo pelo qual ele tomou essa decisão fica claro quando a gente olha a relação entre as tensões em cada uma das direções. Eu trouxe aqui imagem dos slides do curso de Fundamentos de Análise Estrutural, em que eu demonstro como se calcular a tensão na direção axial versus a tensão na direção axial. E a gente percebe que elas estão na proporção de 2:1. A tensão na direção RUP é 2 vezes maior do que a tensão na direção axial. Então, portanto, faz bastante sentido a escolha desta empresa, Spencer Composites, ao se colocar camadas nessas duas direções principais do carregamento. Como que esses filamentos, como essas camadas elas eram colocadas? Existia um barril que girava e um filamento que era passado em torno dele, enrolado como se fosse um carretel. Para cada 2 camadas que eram colocadas na direção circunferencial, não é mostrado aqui no vídeo, mas era depositada também uma camada na direção axial, uma camada de um pré-pregue, ou seja, um material pré-impregnado de resina, onde ela era posicionada manualmente em torno desse barril na direção axial. Então, esta estrutura ela foi fabricada desse jeito. Após a fabricação, após a laminação, ele foi levado para um forno em que ele ficou por 7 dias aquecido a 137 graus, esperando a resina se curar completamente, se enrijecer completamente. Após a cura, foi levada para uma máquina CNC, onde ela foi cortada as extremidades, muito importante para garantia de tolerância geométrica, e então passou para os próximos processos de fabricação. Houve bastante discussão na internet sobre o material composto ser utilizado em compressão. O material composto ele pode ser usado em compressão e ele tem uma resistência bastante adequada para se lidar com cargas nessa direção. O que existe mais crítico para o composto são as cargas de compressão quando existem danos no material composto, porque eles tendem a propagar mais rápido. Então essa delaminação, esse dano que acontece entre as fibras tende a propagar e aumentar nesse tipo de estrutura. No entanto, esse tipo de problema ele não acontece com tanta frequência em laminados muito espessos, porque não é qualquer dano, qualquer impacto, qualquer peça batendo que vai danificar o produto. Pode acontecer, no entanto, na fabricação, de acontecer um defeito, as camadas não se compactarem, haver vazios entre elas, e isso já poderia levar a um dano. Para evitar este tipo de problema, uma patente foi criada pela própria OceanGate, onde o inventor é o antigo CEO da empresa, ou então CEO da empresa, em que ele patenteia um sistema de monitoramento de saúde da estrutura, onde essa estrutura tinha elementos que poderiam captar sons da estrutura caso ela começasse a falhar. Além de capturar sons, ou seja, ser um sistema de monitoramento acústico do casco de pressão, existiam também strain gauges. Strain gauges são elementos que são capazes de medir a deformação da estrutura onde ele está colado. Então esses dois sistemas de monitoramento de saúde estrutural estavam combinados para se tentar capturar uma potencial falha estrutural do submersível Titan. Monitoramento acústico ele tem uma certa dificuldade em se implementar
na prática, porque a estrutura ela naturalmente já gera ruídos e, claro, o ambiente externo dela também leva ruídos à estrutura. Então, monitorar a saúde da estrutura por um sistema acústico é complicado, é difícil para você separar o que realmente é problema do que não é. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a dificuldade de se encontrar a carga de flambagem de cilindros em compressão. Essa carga de flambagem ela é bastante dependente das imperfeições iniciais e da forma das imperfeições iniciais. Então nós temos estruturas que são bastante sensíveis às imperfeições, outras estruturas nem tanto. No caso de um cilindro ou de um cilindro reforçado, essas estruturas são bastante sensíveis. Vocês vão ver que no eixo Y tem a carga ou a tensão de flambagem encontrada experimentalmente da falha de cilindros, dividido pela carga ou pela tensão calculada pela teoria clássica. Vocês percebem que os valores que estão aí no gráfico, cada uma dessas bolinhas do gráfico, que representam o resultado de ensaio, estão bastante abaixo do valor unitário, que seria a carga calculada analiticamente. Por quê? Porque com essas imperfeições, ela varia bastante. Portanto, você precisa de ensaios em laboratório para se determinar um fator de correção do seu cálculo clássico, que é o que demonstra essa curva aqui de baixo, onde você teria então uma recomendação de um knockdown factor, de um fator para derrubar o cálculo da sua carga de flambagem pela teoria clássica. Esse knockdown factor ele é tão importante e ainda tão difícil de ser encontrado que a NASA até o ano de 2012 pelo menos tinha um projeto, esse chamado de Shell-Buckling Knockdown Factor, para se encontrar novos valores de knockdown para serem aplicados em cilindros sob compressão uniforme. Então, apesar do cilindro criado pela Spencer Composites para o submersível Titan ser um cilindro bastante espesso e com um raio razoavelmente pequeno, então tem pouca sensibilidade, tem menor sensibilidade às imperfeições, ainda assim ela precisa ser considerada na hora de fazer o cálculo da flambagem desse cilindro em compressão devido à pressão externa. Muito se disse também sobre os caps, sobre os anéis de titânio colados aí nas extremidades do material composto, do cilindro em composto. Então esse vídeo, publicado pela própria OceanGate, mostra o momento que eles estavam colando, preparando a cola, que é uma cola bastante viscosa, epóxi, preparando as superfícies de colagem, aplicando a cola, para depois se unir o anel de titânio a este cilindro de composto que tem a espessura aí de 5 polegadas ou em torno de 12,7 centímetros. Esse vídeo então mostra essa operação de união entre o cap de titânio com o cilindro de carbono. Essa é uma operação bastante delicada, a cola ela precisa ser aplicada com bastante controle das superfícies onde ela está e para manter a própria qualidade da junção, da união dessas superfícies. Essa cola ela está sob um nível ou sobre um campo de tensão bastante complicado. Por que eu digo isso? Porque imaginando aí um vaso de pressão com pressão externa, quando você aplica a pressurização, a gente percebe que ele forma então algo parecido com um osso de cachorro, onde as extremidades que estão ligadas às calotas esféricas, então a parte cilíndrica, a transição entre a parte cilíndrica e a calota esférica gera momentos locais. Esses momentos locais podem gerar cargas para a cola que não são desejáveis. Essas imagens que estão na tela mostram os modos de falha de uma cola e vocês podem ver que em um deles, que é uma carga, que mostra uma falha de carga fora do plano, é um modo de falha que não é aceitável ou não é desejável dentro da indústria. Então isso também deve ser considerado para os modos de falha dentro aí da estrutura do Titan. Bom pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que tem outros modos de falha da estrutura, tem detalhes da estrutura que não são públicos, mas eu espero que vocês tenham gostado desses que eu trouxe. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês, seguir o portal aí nas mídias sociais e até a próxima.